Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao primeiro podcast Jogo da Vida. Com seu O ego, problema é a solução. nada mais te segura, porque tudo que segura a gente é nós mesmos, é esse medo interior, é essa vozinha interior que fala, não, você não é capaz, você não consegue, você não está preparado, espera mais um pouco, se prepara mais um pouco, faz mais um curso de oratória, não, faz mais um curso de isso, de aquilo, se aprofunda no coaching, não, se aprofunda na meditação, faz mais um curso de meditação, faz isso, aquilo. Então, são essas coisas que distanciam a gente de tomar as ações para chegar no próximo nível. E quando essa situação se conecta, a sua dualidade se torna uma só, aí não tem mais para ninguém. Aí o que você falar e agir vai acontecer. Você determinou para o universo que em X tempo eu vou ter isso. Pronto. E você vai ter isso, porque você não tem mais trava. Agora, se eu precisar de ficar 24 horas fazendo um negócio, eu fico 24 horas. Dormir em cima da minha mesa, tendo que editar vídeo, eu vou dormir em cima da minha mesa. Se eu tiver que passar um dia inteiro gravando vídeo para fazer esse aprofundamento que eu preciso fazer, eu vou fazer, porque eu tô com 100% do meu foco nisso. 100% do meu foco nisso, então não tem mais desculpa. Olá pessoal, tudo bom? Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um podcast Jogo da Vida. O problema é a solução. Nesse podcast eu falo um pouco sobre a minha jornada e como eu saí de um ponto em que eu me sentia tão pouca coisa que eu não conseguia ter uma estratégia, ter um posicionamento mental para atingir meus objetivos, ao ponto que eu cheguei hoje de estar pronto, preparado, entrando numa nova jornada, saindo da jornada do aprendiz e entrando na jornada de fazer desse conhecimento que eu adquiri nessa caminhada, podendo auxiliar pessoas a romperem essas barreiras interiores e ir para cima dos seus objetivos, da sua missão de vida. Então, nesse podcast, eu vou falar sobre a minha história, minha vida em 4 capítulos. A minha história em 4 capítulos. Para que eu vou fazer esse podcast? Para vocês terem noção real da onde eu saí para onde eu cheguei. E isso possa sentir como... possa ter um objetivo de incentivá-los na caminhada da vida. E além de tudo, para vocês conhecerem um pouco da minha jornada, da onde eu saí, para onde eu cheguei e para onde eu quero ir. Que é assim, acho que são os 3 pontos principais. Bom, começando nos 4 capítulos, vou começar pela minha infância, vou passar pela minha adolescência, fase adulta e terminar no aqui e agora. O que é a minha vida de agora em diante. Então, começando com a infância eu sempre fui uma criança um pouco diferente, uma criança bem quieta, bem na dela, tinha um pouco de timidez, e essa timidez ela foi construída por vários fatores, por várias crenças que a gente vem construindo desde o nosso nascimento, desde o momento antes do nosso nascimento, desde o momento que a gente ainda está como um feto na barriga da nossa mãe. Então, voltando um pouco nesse passado, a minha estrutura familiar ela vem de 2 famílias completamente diferentes. A família do meu pai, uma família mais conservadora, uma família mais rígida, com determinados com crenças mais fortes, entendeu? E a família da minha mãe, família do meu pai, que é a família do Borges, e a família da minha mãe, que é a família dos Ferro, é uma família mais liberal, uma família que tinha uma certa flexibilidade muito maior, e eu vivi nesses 2 mundos. E esse mundo começou com o casamento dos meus pais, é claro, e aí numa luta, minha mãe querendo filho, eu fui o resultado depois de o quarto aborto, eu nasci, então ela queria muito ter filho e lutou para isso, e aí na 4ª tentativa eu pude estar presente e vivenciar a minha história. Então, queria primeiro agradecer muito ao meu pai e minha mãe, muito obrigado, que é graças a eles 2 que eu tive a oportunidade de passar o passo a passo que eu passei na minha jornada e hoje chegar onde eu cheguei, que é essa busca, essa vontade interior de auxiliar as pessoas, essa vontade interior
de dar o meu melhor em busca de ajudar o próximo, de fazer com que essas pessoas saiam do ambiente comum, daquele mecanismo tradicional, e comece a buscar mais o seu lado intuitivo. Então, voltando para o nosso assunto fundamentado, a minha infância, então, eu vivi dentro de dois mundos muito diferentes. E acredito que viver dentro desses dois mundos muito diferentes me trouxe uma forma de enxergar um mundo diferente. Quando você vive só dentro de um mundinho muito fechado, você acaba entendendo que você é aquele mundinho fechado. Você não consegue olhar por fora disso. E como eu tive essas duas possibilidades, isso acredito que foi fundamental nessa construção dessa mentalidade que me fez hoje me tornar quem eu sou. Ter essa sede de buscar conhecimento, de buscar não me enquadrar na caixa que foi me proposto como único caminho, e sim buscar o caminho que realmente preenche minha alma. Então, nesse processo, entre esses dois mundos completamente diferentes, me forjou, naquele momento, uma criança um pouco silenciosa, uma criança um pouco introspectiva, e isso, na verdade, fazia parte do processo. Através de cada ciclo da nossa vida, de cada situação que a gente passa, a gente vai construindo a nossa história. Então, para resumir um pouco, meu pai era uma pessoa um pouco mais incisiva, uma pessoa mais bruta, mais rígida, uma pessoa de pouco diálogo, uma pessoa mais difícil de conviver. E minha mãe era uma pessoa mais aberta, mais tranquila, com uma visão mais espiritualista. E aos 6 anos de idade, e durante toda essa jornada, essa primeira jornada, eu acabei tendo que conviver num mundo de muita briga, num mundo de muito embate, porque a minha mãe e meu pai não tinham a mesma visão, eram mundos completamente diferentes, e isso fez com que eles não tivessem uma conexão. Então, isso foi até os meus 6 anos de idade, foi essa guerra que eu vivi, muita briga, muita discussão, E aos 6 anos de idade, aos 7 anos de idade, mais especificamente, quando eu completei 7 anos de idade, inclusive foi uma data, minha mãe esperou, porque ela achava que era bom para mim eu ter essa convivência de pai e mãe. Ela esperou até os 7 anos de idade, apesar de muito antes já achar que isso não era, que esse casamento não fazia parte da sua história, que não poderia continuar fazendo parte da sua história, mas ela esperou até os meus 7 anos de idade para tomar essa decisão, e eu, pelo que eu recordo, quando eu fiz 7 anos, ela chegou para mim e falou: filho, agora não dá mais, eu vou me separar do seu pai, e nós vamos você vai continuar tendo contato com seu pai, mas a gente vai ter a nossa vida separada e tal. E assim que foi. Aos 7 anos de idade, e eu fui morar, voltei não. Minha mãe voltou para a casa dos pais dela, meu avô Coleto, minha avó Nilce, 2 pessoas incríveis que fizeram toda a diferença na minha história, que eu amo de todo o coração e que não estão mais presentes aqui nessa jornada comigo, física, mas eu tenho toda a certeza, toda a convicção de que eles num plano espiritual superior estão aí, inclusive me assistindo nessa minha nova jornada. Então, gratidão plena a vocês dois, que são as pessoas que eu devo toda a minha vida. Eu amo muito vocês. Tá? A minha mãe também, eu já tinha agradecido a meu pai e minha mãe. Então, voltando para a história. Daí, nesse momento que eu comecei a vivenciar mais incrivelmente esses dois mundos, e isso me fez como se eu, naquele momento, estava aprendendo uma coisa intuitiva, que era olhar de fora dos meus olhos físicos. Eu estava começando a aprender a olhar o mundo de um outro ângulo, porque eu via essa dualidade entre uma família e a outra, e eram muito impactantes, e que eu tinha muito mais afinidade com a minha família pela parte de mãe, afinidade
do contexto em si, mas eu tinha muita afinidade com as pessoas também da família por parte de pai, das minhas primas, que são parte da minha infância, que como eu não tive irmãos, meus primos são parte da minha família, assim da minha família direta, como se fossem meus irmãos, Marisa, Marley, Marlon e Márcia. Essas foram as pessoas que eu convivi muito presentemente com elas, e eu amo cada uma delas. São meus irmãos, e mais pela parte de mãe, mais dois primos muito próximos meus, a Carol e o Hugo, que são dois primos também que eu considero como irmãos. Então, agradeço plenamente a vocês, amo muito vocês. Então, voltando, assim foi esse primeiro processo da infância, um pouco tímido, um pouco introspectivo. Criei algumas crenças e valores naquele momento de mágoa, principalmente voltado ao meu pai. Então, e essas mágoas foram construindo uma casca dentro de mim que foi me segurando, foi me criando vamos dizer, como se fosse uma proteção que até, mesmo sendo ilusória e que mesmo seja prejudicial, mas era uma proteção que eu acabei criando, me conectando num mundo interno, meu mundo paralelo. Aí, terminando essa parte da infância, entrando na juventude, na parte da adolescência, eu fui me tornando, essas mágoas, essas situações foram tornando algo mais concreto na minha vida. E eu fui deixando um pouco de lado toda a parte maravilhosa que eu tinha vivido nessa outra jornada da minha história, e que mais voltada aos meus avós, à minha mãe, né, nessa parte da minha família, mas e com as minhas primas também, mas deixando um pouco de lado isso, claro que vivenciando isso no dia a dia, mas assim, fui criando, construindo umas barreiras, mágoas, crenças limitantes dentro de mim, por não entender e por não ter maturidade para entender o processo da vida, o jogo da vida. Então, comecei a se tornar uma criança um adolescente mais rebelde, comecei a partir para esse lado mais rebeldia, assim, que é natural também da fase, e assim, mas isso de alguma forma fazia com que eu partisse para, tipo, gostava, isso tudo faz parte da adolescência, mas tinha muitos amigos, gostava muito de sair, mas só que eu fui deixando a parte, na verdade fui deixando não, a parte de estudo, a parte da escola, de todo esse meu degrau evolutivo na escola, desde a minha infância até a minha adolescência, foi bem conturbado. Nunca fui um bom aluno, na verdade nunca fui um bom aluno, durante toda a minha jornada não foi um foco, nunca foi algo que eu fiz com excelência. Eu sempre fui do mediano para baixo, às vezes mais para baixo do que para o mediano, entendeu? E hoje eu entendo que faz parte do processo. Então, essa minha juventude foi um pouco conturbada, foi muito divertida, assim, porque eu tive muitos amigos, foi uma fase que eu meio que, de alguma forma, eu acabei criando duas personalidades dentro de mim. Uma personalidade que era uma personalidade quieta, na dela, uma personalidade na frente do meu pai, que eu não tinha coragem de dizer as coisas para ele, então aquilo ia criando uma mágoa interna, porque eu não conseguia expressar nenhum sentimento para ele, por ele ter dificuldade de expressar sentimentos comigo. Esse era um ponto de limitação dele, que ele acabou passando para mim nessa jornada da vida. Então, criei essas duas personalidades. Essa pessoa bem silenciosa, quieta, que pouco falava em casa, que pouco tinha diálogo, principalmente com meu pai, e uma segunda pessoa que era o Ricardo dos amigos, que era um Ricardo completamente diferente, ativo, que estava presente em todo mundo, que era amigo de todo mundo, que estava em festa, que era da balada, que curtia a vida, que fazia isso, aquilo. Era uma outra pessoa. Era como se fossem duas pessoas completamente diferentes. Inclusive, assim, durante muito tempo da minha jornada, as pessoas mais próximas, que tinham um contato muito,
muito direto na minha vida. Tipo, se eu tivesse no telefone, a pessoa, minha mulher, minha mãe, meus amigos mais próximos, dependendo do jeito que eu estava falando no telefone, ele simplesmente falava assim: você está do lado do seu pai, né? Então eu te ligo depois. Falou, abraço. Entende o tão profundo que isso era para mim? Tanto que isso se tornou uma barreira para mim? Então, eu acabava não me expondo, eu não tinha como me expor na frente dele. Era como se fosse uma pedra, que a partir do momento que eu estava na frente dele, aquela pedra caía na minha frente, e toda essa esse brotar dessa pessoa mais ativa, mais conectada, acabava caindo e entrava esse outro personagem, que era um personagem rude, que era um personagem mais maciço, mais introspectivo, mais rígido. E isso foi cada vez mais agravando. Isso foi porque cada vez mais, cada trauma, cada discussão, cada situação que a gente vai passando, a gente vai alimentando lá no nosso passado, lá nas janelas killers, que estão nos nossos armazenamentos inconscientes e conscientes, e vamos aumentando esses monstros, vamos aumentando essas barreiras. Então, isso foi uma coisa muito latente. E aí, isso me fez passar da fase do adolescente para a fase adulta sem definir o meu caminhar, sem definir a estratégia, da onde eu gostaria de chegar. Porque, na verdade, eu não sabia muito bem o que eu gostava. Eu não sabia a área que eu ia atuar. Fiz a faculdade na área de turismo, gostava muito da área, mas ao mesmo tempo não tinha comprometimento, não tinha o sangue nos olhos de ir em busca do conhecimento, de fazer uma faculdade íntegra, pronto, preparado. E mesmo porque hoje eu entendo que o mecanismo de ensino tradicional, ele faz um gap, porque ele nos ensina a ser aprendizes, aprendedores, mas ele não nos ensina a sermos executores, a sair do campo da inércia do aprendizado, que é uma inércia física, que é a absorção só de conhecimento, para um outro gap, que é o gap de ir para o mercado de trabalho, de se conectar com, de realmente partir para a ação. Então, acabei, depois que eu terminei a faculdade, comecei a trabalhar em algumas áreas do turismo, a área que mais sempre me trouxe muita, que eu sempre gostei muito de fazer, mas acabei perdendo, não perdendo, não, isso sempre ficou na minha essência, mas por um tempo acabei não praticando muito, que é a parte de esporte de aventuras, esportes radicais. E aí, nessa confusão, aí entrou a fase adulta, realmente, terminei a faculdade. Depois que eu terminei a faculdade, logo depois eu estava namorando, aí minha namorada, a Carla, que é hoje minha atual esposa, minha esposa, ela ficou grávida da minha filha Cecília, que está aqui, ó, presente comigo aqui no meu peito. E aí, nesse momento, tudo era diferente, né? Eu estava acostumado apenas a ter que manter esse corpinho de pé e pronto, acabou. Agora eu ia ter uma família, uma esposa, eu ia ter uma filha, que eu ia ter que depender do meu sustento, depender da minha estrutura familiar. E aí, nesse momento, eu comecei, como eu ainda não tinha criado algo consistente, que realmente eu conseguisse me manter com aquilo, eu acabei voltando no ciclo da vida, voltando a ter que ter um contato direto e trabalhar diretamente com meu pai. Como eu acabei não falando anteriormente, meu pai vem da área de pecuária, uma área tradicional de pecuária, tem fazenda, toda a minha família por parte de pai é de família de pessoas que têm fazenda, que assim, uma parte muito interessante é que são pessoas que financeiramente têm um grande capital financeiro, porém que são muito resumidas, com uma vida muito simples.
E isso é uma coisa muito interessante e que inclusive criou algumas crenças que me dificultava a ir em busca do dinheiro, porque na minha concepção, naquele mundinho que eu vivia, eu enxergava que, tipo, a gente já tinha um dinheiro que para a maioria das pessoas aquele dinheiro é uma coisa incrível. Porém, que aquele dinheiro ele não era que a gente não vivenciava realmente aquele dinheiro. Aquele dinheiro estava investido numa terra, num mecanismo tradicional, bem tradicional mesmo, sem grandes tecnologias, e aquele grande, entre aspas, que isso tudo depende do ponto de vista, mas aquele grande valor que tinha ali de terra, de bens, ele trazia uma quantidade pequena de recursos. Então, apesar de ter um grande capital, aquele capital, daquela maneira ali, ela trazia recursos não muito elevados. Então, não tínhamos uma vida, quase que ninguém da família do meu pai, apesar de ter um grande capital, vive uma vida bem simples, bem tranquila. E isso criou crenças em mim que para mim eu falava, não tem sentido eu ir atrás do dinheiro, porque tipo, eu vi o dinheiro, eu conseguia ter noção da quantia de dinheiro que as pessoas tinham, mas que aquele dinheiro era algo irrelevante, que não fazia com que aquele dinheiro se tornasse algo de relevância, que me fizesse ter vontade de ir atrás do dinheiro, entendeu? Porque basicamente no meu inconsciente eu entendia que a gente tinha um dinheiro e que aquele dinheiro não era usado, que não era aplicado da maneira que eu achava que deveria. Então aquilo criou meio que uma crença meio negativa do dinheiro. Mas isso fazia tudo parte do processo que estava por vir. Então, indo então continuando, dando continuidade, fui então para trabalhar com meu pai na fazenda. Por quê? Porque eu tinha que sustentar minha família, e a fazenda tinha condições de me dar esse sustento, e eu não tinha, através da minha faculdade, através do que eu tinha escolhido naquele momento como profissão, que era a minha faculdade, eu não tinha condições de sustentar minha família. Então fui começar a trabalhar com meu pai, ficava muito tempo na fazenda no começo, eu ficava lá 15 dias, vinha aqui, ficava 2 dias, voltava para lá. Então esse primeiro processo da minha filha foi bem complicado, porque eu não tinha muito contato. Eu vinha, ficava 2, 3 dias, aí voltava, ficava mais 15 dias na fazenda, e assim por uns bons 3 a 4 anos, foi mais ou menos assim essa jornada. Até que chegou um dia, por todas essas crenças negativas que eu tinha criado com meu pai, e acabei que eu criei dentro do meu pai também, algumas crenças negativas relacionadas a mim, esse convívio direto, que a gente começou a ter esse convívio direto mesmo, que antes era uma coisa esporádica, de férias e feriado, passou a ser uma coisa diária, vivenciando o dia a dia e sendo um funcionário dele. Então, isso foi criando mais e mais e aumentando mais e mais essas crenças, esses traumas. A gente foi construindo um monstro em relação a isso. Até que chegou um momento que eu falei, basta. Eu não quero mais isso pra mim, eu não quero mais isso pra mim. Eu tenho meu capital lá em gado, esse tipo de coisa. Porque assim, apesar de... o que eu falo é que voltando um pouquinho atrás, quando eu falo que as pessoas viviam uma vida simples e tal, mas assim, pelo capital que tinham, entendeu? Não que a gente tinha uma vida subhumana, a gente tinha uma padrão de vida, sempre estudei em escola pública, fiz faculdade particular, então meu pai me pagou uma estrutura para eu ter a oportunidade de ser alguém, de ter um diploma, esse tipo de coisa do mecanismo tradicional que hoje está se transformando um pouco isso. Mas voltando, quando eu fui para essa área da fazenda, que eu fui trabalhar com ele, que eu criei, que eu comecei a trabalhar e sempre naquele método tradicional, e eu não tinha diálogo com ele. Então assim,
a gente foi construindo mais e mais e mais barreiras entre a nossa conexão. Então a gente estava presente, de corpo presente, muito próximos, mas a gente estava vivendo dois mundos completamente diferentes, porque eu pensava de uma outra maneira, que eu queria fazer ações na fazenda de outra maneira, que para ele era um absurdo. Então a gente ficou se impactando nisso e não chegou a lugar nenhum. Por quê? Porque a gente não tinha clareza, a gente não tinha um conhecimento mental de como funciona a mente humana, como a gente pode ressignificar essas coisas, como a gente pode eliminar esses traumas. Todo esse conhecimento que por perceber que eu não tinha e que eu fui buscar para hoje chegar onde eu cheguei. Então, voltando nisso, isso foi criado esses traumas, até que chegou o momento do basta, que eu falei, basta, não quero mais, não aguento mais essa luta, essa briga, que chegavam a grandes brigas verbais mesmo, de falar besteira um pro outro. Então chegou num momento de caos que eu falei, não, basta, não quero mais isso, vou num momento de desespero mesmo, cheguei para ele e falei, ó, eu preciso vender uma quantia X de gado, porque eu vou montar meu negócio, eu vou montar alguma coisa, e eu não aguento mais isso aqui, eu não quero mais isso aqui, eu vou para a cidade, eu vou viver com a minha filha, com a minha mulher, eu não quero mais isso aqui, basta. Quando eu fiz esse basta, eu fiz um rompimento explosivo. Eu fiz um rompimento que, na verdade, eu não tinha criado uma estrutura para isso. Eu não tinha... Então, na verdade, eu não tinha aprendido com aquele tropeço da vida. Eu não tinha evoluído com aquele processo da vida. Eu simplesmente tinha batido, como se eu tivesse batido de frente, todo machucado, todo destruído, simplesmente saí daquele carro, todo destruído, todo desconfigurado e partido para uma nova jornada. Eu não estava preparado. Então, quando eu saí para essa nova jornada, montei um restaurante. Comecei todo empolgado. Logo depois que eu montei, que começou o dia a dia, acabei gastando uma maior quantia desse dinheiro com o investimento da construção daquilo e deixei por não ter conhecimento da área empresarial, deixei pouco dinheiro de capital de giro e isso foi me sufocando, comecei a fazer dívidas e fui me sufocando ainda mais e até chegar um momento que não dava mais. E aí, infelizmente, eu tive que falar, não dá mais, porque eu não soube estruturar um negócio, eu não tinha uma vivência para isso. Então, fui obrigado a cortar, sair dessa realidade que já tinha me trazido problemas suficientes, já tinha criado uma dívida, e aí falei, agora eu tenho que achar outra coisa para fazer. Voltei uns dias para a fazenda, porque eu falei, agora eu vou ter que dar uma voltada atrás, porque eu tenho família, eu tenho tenho um monte de dívida agora. Voltei uns dias e logo em seguida fui para um outro projeto que durou pouco tempo com um amigo meu também, que tinha montado um café, e aí comecei pouco tempo com ele ali, mas não foi uma coisa que preenchia, não dava pra gente se sustentar, nós dois. Então acabou que eu fiquei pouco tempo, saí, e aí fui para um outro projeto que foi um projeto mais duradouro, que eu fui trabalhar numa marcenaria com um amigo meu. Ele tinha acabado de montar uma marcenaria há pouco tempo, e ele estava com dificuldade de ter uma pessoa de responsabilidade, e me chamou junto na jornada para a gente tocar junto o negócio, para a gente ser um parceiro. E ele tocar a parte de projeto, a parte de clientes, e eu ficar com a parte da marcenaria, com a parte de gestão da marcenaria, da produção da marcenaria. E assim foi durante 4 anos. A gente conseguiu fazer uma duração, fazer esse projeto durar um tempo maior. 4 anos a gente conseguiu passar alguns degraus, sair de onde trabalhava no começo só nós dois, chegamos a ter quase 10 funcionários, mas sempre na luta, sempre na peleja, sempre tendo dificuldade financeira. Às vezes pegava muito projeto, contratava um monte de gente, estava trabalhando com 3, 4 frentes diferentes, em uma cidade diferente, aquela loucura do dia a dia, trabalhando, montando móveis numa cidade, montando móveis aqui,
e aquela loucura. E aí, de repente, nas sazonalidades, simplesmente de toda aquela movimentação, voltava quase zero. E aí era o gap onde a gente começava a se endividar de novo, que a gente tinha um monte de funcionário ali ocioso. Então a gente ficava variando muito nessa questão, e isso foi desgastando e foi fazendo com que a gente resolvesse. No caso, primeiro eu resolvi pular do barco, porque estava me vindo uma outra oportunidade. Eu falei, agora eu vou, sinto muito, não dá mais, vou para outra oportunidade, que era voltar para o lance dos esportes de aventura, voltar para o turismo. E nisso, mas e todo esse conhecimento, o que é muito importante entender é que toda essa jornada foi completamente necessária para eu chegar no dia de hoje. Então, ter essa interpretação, entender que cada degrau, cada dificuldade, cada pedra, na verdade, é um degrau. Se a gente aprender a aproveitar ela, é um degrau para a gente subir para a próxima jornada. Então, a gente pode chegar numa pedra e bater nela de frente, a gente pode chegar numa pedra e esquivar para a direita e para a esquerda, ou você pode construir um mecanismo para você usar aquela pedra para subir para um próximo nível. Então, com esse tempo eu fui aprendendo toda essa adaptação naturalmente, intuitivamente. Quando eu saí da marcenaria, eu já estava, apesar de estar na marcenaria, ajudar meu pai na fazenda, primeiro. E aí, o que acontece? Eu trabalhava de segunda a sexta na marcenaria, sexta-feira, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, às vezes 8, 9 horas da noite, pegava meu carro, fazia uma viagem de quase 4 horas, 2 horas até Camapuã, uma cidade próxima aqui, mas quase 1h30, às vezes dependendo da estrada, quase mais 2 horas para chegar na fazenda. Trabalhava sábado, domingo à noite, pegava meu carro às vezes 8, 9 horas da noite, dependendo do horário de verão, eu pegava o carro 8h30, depois que escurecia, trabalhava até escurecer, às 9 horas da noite saía de lá, 8h30 da noite, pegava meu carro e fazia essas 4 horas de jornada de novo, para chegar aqui em Campo Grande novamente, meia-noite, 1h da manhã, para outro dia, 7 horas da manhã, eu estar na marcenaria de novo. Então, nessa fase, foi uma fase muito árdua, assim, muito difícil, acabou que isso foi me estressando muito, até que chegou essa nova oportunidade, falei, vou chutar o balde da marcenaria que não está mais dando certo, que só estou apanhando, e vou dar mais um apoio pro meu pai, que ele está precisando, e vou começar esse novo projeto, voltando para a minha área de atuação da minha faculdade, da minha formação. Voltei pro turismo lentamente, mas esse processo não rolou, porque eram 4 amigos que tinham esse mesmo sonho, que a gente estava em busca do mesmo objetivo. Mas que cada um estava na sua intensidade e que acabou, assim, foi evoluindo, mas não chegou a nenhum lugar assim, pleno. Só que foi bem nesse começo que eu voltei para a fazenda, que eu comecei esse novo projeto, que começou esse vazio interior, começou a expandir de uma certa maneira, falar, caraca, mais uma vez, mais um projeto foi pro pau, mais um projeto não deu certo, que foi o projeto da marcenaria. O que eu vou fazer da minha vida? Tava com outro projeto novo, só que esse projeto eu já estava sentindo que tinha algumas pessoas que não estavam na mesma sintonia, que não estavam na mesma velocidade, e a gente já tinha se unido, já para cada um fazer uma parte, mesmo porque cada um tinha as suas responsabilidades, os seus trabalhos paralelos, então cada um ia ter que fazer sua parte. E aí algumas partes que eram as minhas eu fazia, outras pessoas faziam e outros não faziam a parte deles, e aí aquilo foi já desgastando já logo de começo. E aí eu fui entrando no maior bad, assim, no maior vazio interior, que eu falei, cara, isso não vai dar certo de novo. Já tava ralado da vida, de várias coisas que não tinham dado certo. Eu falei, caraca, eu vou entrar no projeto de novo e não vai dar certo, porque eu dependo de outras pessoas e as pessoas não estão fazendo tudo que tem que fazer. E eu já tinha uma certa experiência com 2 empresas, já tinha tido um restaurante, já tinha tido uma marcenaria, sabia que para você ir com um negócio físico para frente, para você ir com um negócio para frente, você precisa de empenho mesmo, você precisa às vezes virar à noite.
e simplesmente tinha pessoas que não estavam fazendo isso, não estavam fazendo, tendo esse mesmo vigor que eu estava fazendo a minha parte, que outra pessoa estava fazendo e outros não estavam. E aí eu falei, cara, eu não vou entrar nessa parada, não vou entrar nesse negócio porque isso vai dar merda de novo, eu já sei, já estou prevendo o que vai acontecer. A minha experiência nessa área já me mostra o caminho onde isso vai chegar. Eu falei, cara, não dá mais pra mim, não tem mais tempo, quase 40 anos de idade, já 38 anos, não tem mais, 36 anos tinha na época. Não tem mais tempo pra ficar nesse mimimi e eu tenho que resolver minha vida e eu quero resolver da melhor forma possível. Eu quero encontrar o que realmente mova meu coração. E aí, esses questionamentos me levou a um vazio interior muito grande. Falei, cara, quase 40 anos de idade, não fiz nada na minha vida, não consegui nada financeiro expressivo, só enxuguei gelo, só trabalhei para pagar a conta, não tenho um carro decente, não tenho uma casa própria, não tenho que morar na casa de favor que meu pai, que era a casa que eu nasci, que eu sofri pra caramba aqui, e que eu tenho que viver aqui porque é o único lugar que me resta. Então eu não queria mais isso, tá? Eu tava de saco cheio disso, então isso foi me trazendo esse vazio interior, que aí de repente, através de um mentor, que nesse desespero comecei a buscar coisas na internet, fui pro nosso amigo YouTube, comecei a buscar informação, buscar conhecimentos diferentes, e através disso eu descobri um cara que se tornou um mentor muito forte para mim em toda essa jornada. Meu primeiro mentor que eu encontrei na internet, vou honrar o nome dele, Érico Rocha, um cara intenso, um cara com um propósito muito forte, inclusive que o foco dele, na verdade, não é desenvolvimento humano, mas nessa época, lá atrás, quase 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás, quase 3, ele fazia muito conteúdos como esse que eu estou fazendo, de desenvolvimento pessoal, porque essa era a estratégia do marketing dele, era através desse mecanismo trazer pessoas para uma rede de relacionamento deles, gerar muito valor, fazer exatamente isso que eu estou construindo agora com vocês, gerar muito valor e através desse valor criar a sua estratégia de marketing, a sua estratégia de vendas. Então o negócio dele, na verdade, era marketing digital, mas ele era tão focado na transformação das pessoas e entendia que muitas dessas pessoas que ele poderia transformar a vida delas através do marketing digital poderia vir de pessoas que estavam talvez um momento precisando de um alento mais mental, de mindset, de mentalidade. E através disso, assistindo esses vídeos, começou a me mostrar uma luz, que tinha alguma coisa que eu poderia fazer diferente, e aquilo começou a movimentar dentro de mim mesmo. E aí, através dele mesmo, conheci uma outra pessoa incrível, que fez parte da minha jornada, que foi José Roberto Marques, uma pessoa fantástica, que trabalha na área de coach, que tem o Instituto Brasileiro de Coach, e através disso eu fiz a minha formação em coaching através do IBC. E aí fui aprofundando, através do coach, estabelecendo um novo caminho na minha jornada, fui abrindo a minha mente, fui entendendo coisas que eu não fazia o menor sentido, que eu não tinha conhecimento, conhecendo a mentalidade humana, conhecendo a dualidade do ser humano. Foi aí que eu descobri que nós não éramos só essa vozinha interna que falava o tempo todo sobre a gente, mas que a gente era uma voz muito maior, que era uma voz que preenchia nossa alma, que a gente tinha uma voz dentro da gente que preenchia nossa alma, que fazia toda a diferença na nossa jornada. Voltando aqui, estava acabando a bateria do celular. Voltando, aí nessa jornada, conhecendo
conhecendo todo esse novo mundo do coach, que é um mundo que te faz, te instiga. Acho que assim, a grande questão do coaching, para quem está fazendo uma formação para ser um coaching, ela te instiga a ser curioso, a deixar as suas crenças e valores de lado no momento e absorver aquela informação sem criar barreiras, sem criar obstáculos. E através dessa absorção, aí sim você racionalizar o que pode ser agregado na sua vida e o que você deve descartar. Então, te dá uma possibilidade de enxergar o mundo de uma outra maneira, te dá a possibilidade de você buscar conhecimento externo de outras áreas que antes, principalmente áreas espirituais, áreas que focam através de crenças, para quem está ainda muito dentro da caixa, começar a entender que você pode olhar fora da caixa, que você pode buscar, é um novo ambiente, mas você pode ir para lá, que aquilo realmente não traz aqueles problemas, aquele medo que o mecanismo nos colocou como forma da gente não ir, porque a intenção do sistema em geral, do sistema familiar, crenças, o sistema social, o sistema religioso, ele nos coloca dentro de uma caixa porque fica mais fácil de controlar o ser humano dentro de uma caixa. Então, imagine que te der um ambiente aberto, que você pode buscar informação como é hoje, que você pode ter toda uma infinidade de conhecimentos. Se você não tiver colocado dentro de uma caixa mental construída por valores e crenças, é difícil te manter a pessoa naquele determinado valor. Ela começa naturalmente, começa a buscar, instigar a sua curiosidade, que foi o meu caso. Então, através de instigar essa minha curiosidade, eu comecei a abrir o meu leque, comecei a buscar muito conhecimento, me tornei um buscador assim, voraz de conhecimento. Nessa jornada li mais de 30 livros, além dessa formação em coaching, além de não sei quantas horas incansáveis de conteúdos, de pessoas que fazem conteúdos como esse, de valor, conteúdos profundos. Então, preenchendo esse vazio que eu tinha, essa falta de informação nessa área da mentalidade humana, de mindset. Então, todo esse conhecimento foi preenchendo e abrindo meu leque e me fazendo enxergar o mundo de outra maneira. Então, esse foi um momento fundamental na minha estratégia. Foi um momento fundamental nessa minha jornada. Até que chegou um ponto que foi um ponto interessante, que eu comecei a definir a direção que eu gostaria de trabalhar, a direção que eu gostaria de assumir como minha nova missão de vida, como meu novo propósito. Só que no começo é muito difícil, é muito árduo, você ainda tem muitas crenças limitantes, você, por mais que você está trabalhando isso, tem muitas coisas que te limitam, o medo, a insegurança. Foi daí que eu conheci a meditação, que foi algo fantástico, incrível na minha jornada, na minha caminhada, que me trouxe um alento desse vazio interior que nada até então tinha me trazido. Porque as coisas racionais, ela até traz uma esperança. Só que às vezes essa distância que você enxerga entre, por exemplo, o seu mentor, que já está lá numa outra caminhada, que já está lá fazendo vídeos, que já está lá num outro propósito, às vezes é difícil você conseguir enxergar do ponto que você está até onde aonde você quer chegar. Que no caso, por exemplo, é onde eu estou hoje. Então, esse gap, a meditação foi fundamental
para eu estruturar a minha mente de verdade, estruturar o meu silêncio interior e me conectar realmente com toda a força na minha luz, nesse ser divino que está presente, encapsulado, que a gente costuma chamar de centelha divina, que as religiões costumam chamar de centelha divina, mas que está encapsulado esperando a sua força, o seu poder, você buscar o seu poder no seu vazio interior, para começar a criar na balança da vida, começar a alimentar esse lado direito e deixar um pouco essas ilusões do ego, para que você possa equilibrar a balança entre o ego e o seu lado ser divino, até chegar um momento que eles se conectam. Esse momento que eles se conectam é o momento que você vai encontrar na caminhada o insight, o momento real de qual a verdadeira missão que você tem, qual é o verdadeiro ponto que você vai chegar. E aí começa a ficar tudo mais fácil. Mas esse processo ele não é simplesmente um processo que acontece completamente. Esses dois mundos que tem dentro da nossa mente, eles começam a se aproximar. Você começa a ter mais clareza. Você começa a entender que você mudou muitas crenças limitantes, mas que existem algumas ainda que você ainda precisa trabalhar. Inclusive, uma das crenças limitantes mais fortes da minha vida faz um pouco mais de uma semana que eu fechei, que eu quebrei esse ciclo, que foi com meu pai. Porque até então eu tinha mudado o jeito um pouco de falar com ele, mas no momento em que tinha uma discussão, eu acabava voltando a discutir com ele, então eu ficava entre um lado e o outro da balança. Minha balança não estava estável. Uma hora eu estava com ele no lado do ego, outra hora eu estava... Então, mas isso não trazia uma constância, uma estabilidade. E isso estava completamente ligado à minha segurança de estar aqui gravando esse vídeo para vocês. Então, durante o último 1 ano, eu já estava definido mais ou menos a área que eu queria atuar, já sabia mais ou menos, mas essa insegurança que vinha desse trauma, dessa barreira, não fazia eu ter a segurança e a coragem de atuar. Então, dia 6, 7, 8, eu tive um evento desse grande mestre meu, Érico Rocha, que é um evento de marketing digital, que durante essa jornada, por muito tempo, eu só absorvi conhecimento dele, até que chegou o momento que eu comprei um produto, que é o produto de marketing digital, que é o produto que me faz estar aqui gravando, que me faz ter essa estratégia de me apresentar através dos conteúdos a vocês, gerar valor para uma audiência, para um grupo de pessoas que eu quero fazer parte da história de vocês, que eu quero fazer parte em poder me conectar e dar todo o meu melhor em prol da mudança de cada um de vocês. Então, fui para essa jornada que é quase que um mundo paralelo, que esse mundo digital é um mundo paralelo, é um curso intensivo, intenso, profundo, cheio de mindset, cheio de mentalidade, cheio de resultado, que te faz, que chacoalha seus músculos, que chacoalha sua mente, que faz você quebrar paradigmas. E eu saí daquele lugar com a maior certeza da minha vida que os últimos obstáculos que tinha na minha caminhada iam ser quebrados daquele dia para o próximo dia, que eu ia acabar com tudo. Eu ia acabar com que meu ego seria de uma vez por todas, seria eliminado todas essas situações. Então, focado nessa visão, nessa mentalidade, eu saí desse evento com toda a força e toda a determinação e com o objetivo traçado de onde eu queria ir e qual o caminho que eu precisava para chegar até lá. Aí foi um momento que deu um insight total de que no problema está a solução. Todo o problema do meu caminhar, todo esse processo
seria um momento que eu podia estar auxiliando pessoas na mesma jornada. Então foi aí que eu defini essa estratégia, defini a minha missão de auxiliar pessoas no jogo da vida a vencer o seu vazio interior. Então, isso foi fantástico. Isso me deu essa força que eu precisava para tomar atitude definitiva em relação ao meu pai. Foi aí que no momento que eu desci do avião, assim, saí do evento à noite, fui para casa de um amigo que eu estava ficando na casa dele, no outro dia saí de madrugada, fui para o metrô, fui para o aeroporto, peguei um avião e a minha mente borbulhando de êxtase, êxtase é a palavra, de uma coisa que eu nunca tinha sentido, de que agora eu estava preparado para de uma vez por todas eliminar essa crença limitante que estava me bloqueando e que eu já sabia o que era, agora eu já sabia, tinha total clareza, porque eu tinha essa clareza, mas eu não sabia como fazer. Eu simplesmente desci do avião, quando eu cheguei, dá um beijo, fala perdão, dá um beijo, abraça, apenas abraça. Se as palavras não saem, se você tem uma mágoa com alguém, se você tem abraça. A pessoa pode até ficar resistente no momento, mas abraça, fala assim, ó, eu preciso abraçar você, me perdoe se eu estou sendo invasivo, mas eu preciso abraçar você. Se você tem a mágoa com alguém, resolva hoje, resolva aqui e agora, porque enquanto você não resolver isso, o seu ego vai te iludir que aquilo lá você não precisa resolver, que aquilo é intransponível, mas aquilo lá vai voltar porque ele está na sua mochila de crenças e valores e mágoas. Então ele vai voltar na sua jornada novamente. Então todos os problemas que a gente tem nesse planeta Terra são para a gente se resolver aqui e agora. Então eu deixo isso como mensagem antes de passar para o próximo passo. Aí, voltando nisso, fiz um vídeo, comecei falando que eu ia fazer um vídeo curtinho para ele, e de repente eu tinha falado 12 minutos, um vídeo de 12 minutos para uma pessoa que eu tenho dificuldade de falar uma frase, que eu nunca falei pessoalmente para ele, eu te amo. Por quê? Porque eu nunca recebi isso dele. Sabe quando aquela coisa que você nunca recebeu e que você, apesar de você, pro mundo, eu falo pro mundo, poderia falar pro mundo que eu amo cada um e eu realmente amo. E durante a minha meditação eu agradeço por cada ser humano desse planeta Terra. Mas o meu pai, que foi a pessoa que me criou, foi a pessoa que me deu a oportunidade de estar aqui, eu não entendia a gratidão que eu tinha por ele. E eu não entendi o tanto que era importante nessa minha jornada, nessa minha caminhada, eu agradecer por ele, deixar as mágoas de lado, simplesmente apagar as mágoas. O que é passado é passado. E agradecer, muito obrigado, meu pai, por todas as dificuldades, por todos os momentos bons que passamos juntos, que foram todos aprendizados. Me perdoe, meu pai, me perdoe pelas situações que eu deixei com que meu ego tomasse à frente e que fizesse com que eu usasse da minha jornada, que eu usasse da minha fala para agredi-lo através da palavra, que eu tenha criado traumas no nosso relacionamento. Então me perdoe, meu pai, com toda a força do meu coração, me perdoe por isso. E aí, incrivelmente, como um toque de mágica, quando eu desliguei a câmera, a última pedra que estava na minha mochila fez assim, ó. Sumiu, evaporou. A minha confiança estava 100%. A minha força estava 100%. Eu não tinha mais barreiras. Eu tinha falado para ele que ele ia ter que ter paciência, que eu ia continuar ajudando ele, mas que eu precisava de um tempo para me estruturar esse processo, que eu tinha que ter um tempo para me estruturar esse meu negócio, de que até que chegue um momento que eu possa de alguma forma ajudar ele, que seja financeiramente, que realmente ele não precisa, mas assim, sei lá, ajudando ele de alguma maneira a ter coisas que talvez ele não queira ter, não seja o ponto principal, mas assim, ajudar ele de alguma maneira, mas que nesse momento não dá, porque nesse momento eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tantas ideias brotando da minha mente, que é impossível, e que essa jornada que eu criei é uma jornada tão profunda, essa jornada que eu comecei é uma jornada cheia de detalhes, que eu preciso do meu tempo exclusivo nela. Então, aí foi a virada da minha vida. Em um instante, num clique,
toda a situação que ainda tinha em movimento, que ainda tinha um certo bloqueio, simplesmente sumiu. E isso fez com que toda a minha insegurança que eu tinha em gravar um vídeo, se eu tinha gravado um vídeo para a pessoa que eu tenho mais dificuldade no planeta Terra de dialogar com ela, eu tinha feito um vídeo emocionante, um vídeo que todas as pessoas da minha família, minha mulher, minha mãe, todo mundo que assistiu o vídeo chorou, que eu tinha emocionado todo mundo, que eu acredito que eu emocionei ele também, apesar dele ser uma pessoa muito fria, que eu consegui tirar 3 frases, que eu consegui tirar 3 frases dele me retribuindo aquilo, através de texto no Facebook, no WhatsApp que eu tinha mandado para ele, entendeu? Para uma pessoa que tem uma dificuldade imensa de expressar os sentimentos. Então isso era uma batalha em grande nível. Se eu tinha acabado isso com ele, esse meu trauma com ele, se com ele, que é a pessoa que mais tem dificuldade, eu tinha falado 12 minutos sobre o mais profundo do meu eu, sem se preocupar com o meu ego de lado. E nesse momento, o que meu ego e meu ser divino estava entreligados, mas alguns momentos, eles desconectavam. Agora, essa conexão ficou muito mais intensa. Por quê? Essa conexão tornou-se o meu propósito. Meu propósito, a minha missão de ajudar pessoas no jogo da vida a preencher o seu vazio interior. Então, a partir do momento que isso virou um propósito, isso se conectou com uma força muito maior. Então agora fica difícil do meu ego tomar atitudes para me romper. Acabou que com com esse vídeo, eu simplesmente falei pro meu ego, pela última vez, falei: ego amado, eu tô pronto para chutar o balde, para botar o pé na porta, e você sabe que eu estou pronto para isso. Já te mostrei o tanto que eu tô preparado para chutar o balde. Então, ou você vem comigo e faz parte dessa caminhada comigo, ou nós vamos quebrar a cara nós dois desalinhados. Porque a minha essência me coloca nisso, e eu cheguei no ponto chave, daqui pra frente, é a minha missão que eu vou viver. Então, ou você se conecta de uma vez por todas e nos ajuda junto criarmos um único ser, que é um ser consciente, que é um ser que pensa no próximo, que é um ser que busca ajudar as pessoas, ou nós vamos ficar nessa dualidade a vida inteira, você me atormentando, você me pondo medo, e a gente vai ficar nisso. Só que agora não tem mais essa, porque eu joguei a toalha, joguei o chapéu do outro lado do muro, já falei com a pessoa que me bloqueava, agora eu vou falar pro mundo. Vou falar pro mundo, e agora é hora de você escolher se você está comigo nessa jornada, ou nós vamos ligar uma câmera e vamos gaguejar, e vamos não ter contexto, e assim você vai aprender comigo, e eu vou aprender com você até que chegue a hora que você se conecta. Então é agora ou nunca. Ou vai ser nesse vídeo, ou vai ser no próximo, vai ser daqui 10, 100 vídeos, mas que de agora em diante eu tenho data, todo dia eu vou fazer uma live, vou fazer 2 conteúdos pesados, consistentes, toda semana, e vou postar no meu canal, e você estando presente comigo, a gente fazendo um negócio de qualidade, um negócio que vai impactar, ou fazendo uma coisa que apesar de eu ter o conhecimento, apesar disso estar todo no meu contexto da minha vida, eu não consegui discernir que é o momento que o ego da gente, que é o momento que é determinado ao ego, que é o momento que realmente o ego precisa entrar em ação, que é a hora de transformar conhecimentos intuitivos, que é a hora de transformar todo esse contexto intuitivo, esse contexto que vem em blocos e não racionalizados, em algo racionalizado para que as pessoas racionalmente consigam absorver a informação. Então, e assim eu fechei esse ciclo. E desse ciclo, para criar esse ciclo, foi toda uma estratégia, foi todo um método utilizado, na qual a meditação foi o meu potencial, o 80-20 dessa jornada, foi a meditação. E o propósito, criar com clareza os pontos onde eu estava, para onde eu queria chegar. Com o pé no chão, olha, eu tenho pontos de melhora aqui, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que melhorar naquilo, eu tenho que melhorar naquilo outro. E aí partir para ação através do realinhamento desses valores, eliminando essas crenças limitantes e fortalecendo a minha mente, o meu corpo e o meu espírito através da meditação. E esse fortalecimento me trouxe essa alavancagem, me trouxe toda essa construção que hoje eu levo como missão de auxiliar pessoas nessa jornada.
E daqui para frente é algo que eu já criei novas estratégias, que é algo que ao longo da minha caminhada, vocês que estão sendo a base, vocês estão sendo o início dessa jornada, o ponto zero, se vocês quiserem acompanharem essa jornada, vocês vão ver o gap que eu vou dar de agora para frente, por eu ter definido a minha missão. E quando você consegue conectar a sua essência divina com o seu ego, nada mais te segura, porque tudo que segura a gente é nós mesmos, é esse medo interior, essa vozinha interior que fala, não, você não é capaz, você não consegue, você não está preparado, espera mais um pouco, se prepara mais um pouco, faz mais um curso de oratória, não, faz mais um curso de isso, de aquilo, se aprofunda no coaching, não, se aprofunda na meditação, faz mais um curso de meditação, faz isso, aquilo. Então, são essas coisas que distanciam a gente de tomar as ações para chegar no próximo nível. E quando essa situação se conecta, a sua dualidade se torna uma só, aí não tem mais para ninguém. Aí o que você falar e agir vai acontecer. Você determinou para o universo que em X tempo eu vou ter isso. Pronto. E você vai ter isso, porque você não tem mais trava. Agora, se eu precisar de ficar 24 horas fazendo um negócio, eu fico 24 horas. Dormir em cima da minha mesa, tendo que editar vídeo, eu vou dormir em cima da minha mesa. Se eu tiver que passar um dia inteiro gravando vídeo para fazer esse aprofundamento que eu preciso fazer, eu vou fazer, porque eu tô com 100% do meu foco nisso. 100% do meu foco nisso, então não tem mais desculpa. Então o que eu defini, está definido. E foi por isso que eu vou terminar essa história, essa breve história dos meus 4 pilares: infância, adolescência, vida adulta e o aqui e agora, mostrando o meu comprometimento em fazer essa transformação nas pessoas. E esse comprometimento me colocou, me fez tomar uma atitude que eu vou compartilhar com vocês, até mesmo para firmar essa minha atitude. Já compartilhei em outros vídeos e vou compartilhar mais nesse. Eu coloquei 2 pulseiras no meu braço. Na verdade, essa pulseira aqui era a pulseira de acesso no evento. Essa pulseira branca aqui. E ela era para tirar na hora que acabasse o evento. E essa pulseira preta foi uma pulseira que foi nos dado para quem realmente estivesse no momento preparado para assumir essa responsabilidade, assumir esse objetivo de entrar com toda a força. Só para quem tivesse realmente preparado, colocasse essa pulseira como um propósito e definisse um propósito para ela. E aí, para tornar criar isso em 2 fases, eu mantive essa pulseira branca. E essa pulseira branca, para mim, toda vez que eu olho para ela, tá escrito nela o seguinte. Isso estava já escrito. Hashtag chega de desculpa. Nessa aqui também tá escrito. Hashtag chega de desculpa. Mas, para mim, o que vai, esse hashtag chega de desculpa, porque o meu propósito dessa fita branca aqui é, até o momento que eu tiver case de 12 pessoas que foram transformadas através desse meu método. Então, enquanto vocês verem essa pulseira no meu braço aqui, quando eu estiver fazendo meus vídeos, é porque eu não cheguei nas 12 pessoas transformadas através do meu método. O dia que vocês verem que eu estiver sem essa pulseira é porque eu cheguei nesse objetivo. E eu criei esse outro objetivo da pulseira preta, que até dia 4 de dezembro do ano que vem. Resumindo, eu tenho um ano, a partir do dia que eu sair desse evento, para transformar a vida de 200 pessoas, no mínimo 200 pessoas, através do meu método. Então, agora, eu criei essa estratégia, estou dividindo isso com vocês, até mesmo para fortalecer essa minha entrega e para fortalecer essa conexão entre meus 2 lados, porque eu tenho muito, a minha palavra é algo que eu tenho sustento muito, com muita força, e isso vai pro ar amanhã, esse vídeo. Deixa eu só desligar aqui que tem uma pessoa. Esse vídeo vai pro ar amanhã, e indo pro ar amanhã, eu vou estar fortalecendo com cada uma dessas pessoas que verem esse vídeo o meu real objetivo, e que eu não tô aqui para brincar, e eu tô aqui para levar as coisas a sério. Então, essa pulseira preta só vou tirá-la do meu pulso o dia que vocês verem eu sem ela, e talvez no dia que eu ver sem ela, eu vou tirar ela e vou colocar uma outra, que vai ser um objetivo ainda maior.
Mas esse objetivo dessa pulseira é eu conseguir, através do meu método, ajudar no mínimo 200 pessoas. No mínimo 200 pessoas. Então, eu te convido a fazer parte dessa jornada, a fazer parte dessa história. E eu agradeço profundamente todos vocês. Muito obrigado por estar comigo até agora. E estamos juntos nessa jornada. Toda semana, toda segunda-feira vai no ar esse podcast, Jogo da Vida. Esse podcast que é um podcast que eu vou falar bastante sobre a minha jornada, da onde eu saí, para onde eu cheguei. E muito mais do que falar dela, é falar sobre os insights que eu tive sobre ela. Os insights que eu tive nessa jornada que me fez sair da onde eu estava e chegar onde eu estou agora. Então, vem comigo nessa jornada. Toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, estará no ar. Muito obrigado a todos. Vamos que vamos. Um grande abraço e tamo junto.